Em função da própria proposta da palestra e do congresso, né, que é família, escola, sociedade, ajustando velas, né, e navegando por mares nunca antes navegados, eu sugiro a gente seguir um determinado recorte que eu espero que seja útil para quem está nos ouvindo e que possam levar isso para suas casas e fazer um bom uso do que a gente vai conversar hoje, né? O primeiro comentário é que essa situação que nós estamos vivendo coletivamente, essa situação imposta, né, pelo Covid-19, tudo que isso acarreta, a vida virou de pernas para o ar, embora sejam, de fato, mares nunca antes navegados, eu queria aqui comentar que, apesar da radicalidade da situação atual, na verdade, nós estamos constantemente navegando mares nunca antes navegados, porque quem tem um pouquinho mais de idade, talvez olhando para trás, tenha reparado que, pelo menos a cada 10 anos, às vezes ciclos menores, coisas muito disruptivas acontecem na tecnologia, na política, na economia, e tudo vira de ponta cabeça, setores inteiros desaparecem, regras mudam, e, portanto, embora essa seja uma experiência mais radical, eu queria dar um recorte hoje que é o seguinte: nossos filhos, e nós também, mas eles mais do que nós, esperamos, encontrarão ao longo da vida muitas situações, e nós não conseguimos prever quais serão, bastante radicais e diferentes, imprevisíveis, e que para as quais a gente não pode se preparar exatamente, porque não há como saber o que acontecerá. Não havia muito como se preparar para o que aconteceu agora, por mais que houvessem pessoas vaticinando que um dia haveria uma doença que poderia ser coletiva, mas é muito difícil a gente se preparar para as ondas de mudanças que chegarão e que vêm, de fato, às vezes como tsunamis. Então, a mensagem que me parece extremamente importante é a gente dotar os nossos filhos de algumas ferramentas, de algumas bússolas para navegar nesses mares, não só nesses de agora, mas em muitos outros que virão. E essas ferramentas ou bússolas têm um valor inestimável e um valor que vai permitir que eles possam, nas mais diferentes situações, achar o fio da meada, se encontrar e continuar seguindo. E eu gostaria, então, de destacar 6 atitudes, 6 bússolas, 6 competências de vida, que também as pesquisas mostram que são fundamentais para os nossos filhos, quando forem adultos, lidarem com a vida, justamente essa vida cheia de mudanças e desafios, os quais nós nunca estamos tão preparados. E essas 6 competências de vida, elas são, sobretudo, passadas idealmente pelos pais em casa. A escola pode ser parceira. Algumas escolas fazem isso melhor, outras menos. Em parte, nós vamos ver as tais das competências socioemocionais, que muitas escolas já abraçam e que estão nos programas oficiais de governos. Em parte, se recobrem com as competências que nós vamos ver hoje. A sociedade como um todo, à medida que ela vai evoluindo, ela às vezes também se incumbe de socialmente passar algumas dessas atitudes para as crianças no coletivo, mas isso é algo que nem sempre acontece e é muito variado. O lugar realmente para isso ocorrer é a casa, é a família. São os pais que têm mais condições de dar esse legado para os filhos. E eu hoje quero falar um pouco, primeiro, de quais são essas ferramentas para poder navegar ao longo da vida e como, dar uma palhinha, um pouco de como os pais podem fazer isso em suas casas com seus filhos, porque não há como delegarmos a educação de atitudes, de posturas, terceirizar para a escola, para a sociedade, por mais que uma escola possa se voluntariar, cooperar, ajudar, cabe, e não há como escapar disso aos pais fazerem essa parte.
Então, os ensinos informacionais, ensinar programação, o inglês, podem ser assumidos pela escola. Mas determinadas atitudes de vida, embora a escola ajude, essas terão que vir de casa, e vindo de casa, terão muito mais potência, alavanca e força para serem absorvidas e, de alguma maneira, se desdobrarem para esse filho ao longo da vida. Então, é delas que nós vamos falar hoje. Ao apresentá-las, eu acho que vai ficando claro para vocês, eu espero que isso aconteça, o valor delas e por que elas são tão importantes para a navegação nos mais diversos mares que eles enfrentarão. Eu vou procurar apresentá-las sucintamente, de maneira que nós tenhamos tempo de poder discutir, de ter um debate e aprofundar um pouco, na medida do tempo, algumas dessas questões. Dessas 6 competências, eu já vou começar com a primeira. A primeira das atitudes está ligado ao interesse, à curiosidade, à vontade de experimentar, à vontade de aprender. É aquele nenê que fica no berço achando muito curioso e interessante um chocalho novo que colocaram e começa a tocar no chocalho e se entusiasmar, e fazer experimentos, puxar o chocalho e soltar e descobrir que há uma recorrência, à medida que ele puxa mais forte, aquilo chacoalha mais vezes, faz mais música, as cores mudam e ele fica fascinado. Essa atitude basal desse nenê que faz isso, ela vai se desdobrando ao longo da vida, depois no interesse, na capacidade de engajamento, que vai chegar no ponto do cientista que fica fascinado em descobrir a cura de uma doença, de um vendedor de sapatos que quer bater a meta de venda de sapato daquele mês na loja. Na vida pessoal, fora da vida profissional, sujeito que usa isso para explorar as possibilidades do lazer, do amor, dos relacionamentos, das viagens, é uma vontade basal de vida, de se engajar, de encontrar um propósito nessa curiosidade pela vida. As crianças que não têm isso nem um pouco são crianças, às vezes, com transtornos importantes, tem casos, né, de autismo, tem casos, crianças um pouco mais velhas, de depressão subclínica, tem casos de esquizoidia, mas dentro de um espectro da normalidade, se vocês me permitem esse termo, todos nós temos algum grau que pode ser mais baixo, médio ou mais alto, é da nossa natureza, e boa parte disso é genético, do entusiasmo, do interesse em experimentar. Ora, nós, pais, podemos fazer muito nesse sentido. É um legado para os nossos filhos se nós ensinarmos esses filhos e modelarmos esses filhos a terem essa aptidão e esse prazer. E, claro que aqui, nessa palestra, eu vou dar 1 ou 2 comentários só de como isso pode ser feito. Quem tiver mais interesse, tem alguns vídeos que eu gravei, tem livro, no meu livro eu falo um pouco disso, e há alguma literatura sobre cada uma dessas bússolas ou ferramentas para navegar pela vida que ajuda os pais a fazer isso em casa. Mas é quando o pai ou a mãe modelam e mostram para a criança, que traz, por exemplo, um desenho, ao invés de elogiar, nossa, que lindo o desenho que a Maricota trouxe, que sejam capazes de se envolver, de ter interesse no processo, de mostrar para a criança como é interessante explorar a vida. Olha, eu vi que a Maricota aqui usou 2 cores, não usou uma cor só, usou o vermelho e o azul. E olha, a Maricota aqui fez uma cobra, e ali ela fez um risco. Maricota, olha que interessante, olha, você fez a cobra bem comprida. Na medida em que você vai mostrando para a criança como você se interessa e se entusiasma por aquilo que é novo, que é diferente, que é uma experimentação, e vai dotando essa criança de ferramental, de conceitos, da ideia de que experimentar, fazer, é algo muito interessante. E na medida que essa criança vai crescendo, passando a ideia, tanto nas suas atitudes com a vida, quando você conta do seu cotidiano, quando vocês estão juntos numa atividade, olha, só tem um jeito da gente saber isso, a gente experimentando, vamos experimentar. Então, essa é uma primeira atitude muito ligada à alegria de viver e da experimentação e do conhecer. Crianças que têm isso muito pouco se beneficiam enormemente de pais que podem mostrar como isso é gostoso e convidá-la a participar, encorajá-la
a essa experimentação, porque o gostoso da vida é quando a gente vai entendendo que a vida toda, até quando a gente está velhinho, as pessoas que se mantêm mais joviais são aquelas que estão curiosas, que querem experimentar vivências, possibilidades novas. Quando a gente começa a dizer, tudo isso não me interessa, já vi, já sei, não tenho curiosidade, é um sinal de fechamento, eventualmente de envelhecimento ou perda de interesse. Então, essa é uma primeira competência de vida. Essas 6 competências de vida, elas são mais importantes, os estudos mostram isso, do que tirar uma nota alta na escola, fazer a melhor faculdade do mundo, ou várias outras coisas. São elas que garantem ao sujeito a aptidão para navegar, para buscar o que precisa na vida. A segunda das competências é o desejo por autonomia. Aquele nenê que gosta que segure a mamadeira para ele, que fica a criança de boca aberta para que ele tenha a comida, que gosta que façam tudo por ele, que desenvolve uma coisa que a gente chama em psicologia de esquema de dependência, terá mais dificuldades de navegar nos mares. Aquela criança que busca autonomia, que quer segurar sozinho a chupeta ou a mamadeira, que tenta amarrar sozinho o sapato, não como manha, deixa que eu faço sozinho, mas aquela fala, me ensina a amarrar, não estou conseguindo, como é que faz? Quer aprender? Quer fazer sozinho? Essa criança que tem proatividade, que busca antecipar e fazer, poderá, como adulto, ter uma grande atitude de, por exemplo, no mundo das organizações, das empresas, não ser aquela pessoa que espera o problema chegar e passiva reativamente vai ver como resolve. É a pessoa que já chega para o chefe daquela, para o líder daquela tarefa e fala, olha, eu sozinho percebi que ali nós vamos ter um problema. Eu já vi 3 soluções, a A, B e C, já pesquisei, e a diferença entre elas é essa. E eu acho que a melhor é a A. Se você me der luz verde, a gente vai nela. Essa é uma atitude que a gente espera das pessoas hoje. Na escola, em muitos países, isso é uma das coisas mais valorizadas, é a proatividade e a autonomia, e não receber a matéria toda mastigada, mas ir buscar o conhecimento. Isso a gente vai em casa desenvolvendo com pequenas atitudes. A criança levou um tombo, uma criança de 3 anos, em vez de falar, coitadinho, vem cá, deve estar doendo, falar para a criança, sem você ir lá correndo, olhar para ela e falar, vamos, filho, levanta, vem até aqui, deixa eu ver o que aconteceu aqui no seu joelho. Tá bom, vamos juntos, eu vou te ensinar a lavar o joelho, tirar o sanguinho que saiu, você limpar. Se a criança fez uma mancha, jogou uma comida, caiu comida no chão, em vez de chegar lá e dizer, deixa que papai arruma, ou vem alguém e limpa logo, fala, vamos juntos na área de serviços, vamos pegar ali um baldinho de criança ou de adulto e um esfregão, vamos juntos limpar. A cooperação, a atividade, a proatividade, tem inúmeras oportunidades no dia a dia para a gente desenvolver com as crianças. Essas coisas vão se impregnando e mudando a maneira como o sujeito se enxerga no mundo. Uma criança que é encorajada a experimentar, que é a primeira das competências, a ter curiosidade, a ter prazer, não se preocupar se o desenho ficou bonito ou feio, mas no que é interessante nas cores que usou, ou num prato de comida que a mamãe no domingo ou o papai está fazendo, e vamos experimentar fazer de um jeito diferente, um caminho diferente, uma família que demonstra prazer nisto. A segunda das competências, que é o prazer de conseguir ser proativo, de antecipar, de fazer sozinho. A criança vai sendo estimulada o tempo todo, depois aos 12, aos 15, a cada idade você vai dotando o seu filho, em vez de fazer por ele, de tarefas, que não é do tipo faça sozinho, vire-se, mas vamos fazer juntos? Você vai conseguir, eu te ajudo, depois você vai pegando o jeito. A terceira das competências se refere a mais do que a inteligência emocional, a habilidade interpessoal. É a criança que percebe, consegue nomear o que ela sente, mas também o que o outro talvez esteja sentindo. Pelo menos como hipótese, talvez a professora tenha olhado com cara feia para a gente, não porque ela não gosta da gente. Talvez ela está hoje com dor de barriga, ou talvez ela recebeu uma ordem para a classe fazer menos barulho, e por isso que ela está mandando todo mundo ficar mais quietinho. Então, a criança que não interpreta tudo que o outro faz como contra ela, e que tem uma visão sempre dogmática, eu tenho certeza que meu irmão não gosta de mim, mas que é capaz
de ter hipóteses. Por que o meu amigo não brincou comigo esses dias? Será que eu estou sendo mandão? Será que ele quer também brincar com outras crianças e não sempre com a mesma? Os pais podem, em casa, estimular as crianças a fazerem hipóteses e a nomearem, por exemplo, conta a história dos três porquinhos e o lobo mau, e começar a conversar com a criança. Por que será, né, que os três porquinhos, os dois mais jovens, zombavam do mais velho? Será que era ciúme ou inveja? Papai, o que é ciúme e inveja? Mamãe, o que é ciúme e inveja? Eventualmente, explicar a diferença de ciúme e inveja e começar a criar hipóteses por ele. Por que será que zombaram? O que será que o porquinho mais velho sentiu quando zombaram dele? Será que ele ficou triste ou com raiva? O que vocês acham? Isso vai desenvolvendo uma criança, e também quando você conta da sua vivência, do seu dia a dia, o que alguém sentiu, o que você sentiu, o quanto você escolhe o momento apropriado. Olha, eu não falei com aquela pessoa naquela hora porque ela estava nervosa, não ia adiantar eu falar com ela, eu tinha que esperar ela se acalmar primeiro. Aqui em casa eu vi que você tentou fazer tal coisa, não é melhor esperar um pouco? Isso tudo em casa que a gente ensina, né? Então já estamos aqui com 3 competências importantes, né? Estamos falando aqui esse entusiasmo, esse engajamento por experimentar, estamos falando da autonomia, da proatividade, e estamos falando da habilidade interpessoal, que vai além da inteligência emocional, que é escolher o momento, imaginar o que o outro talvez possa estar sentindo, ter empatia, proteger aquele que sofre bullying, saber como fazer isso, etc. Isso sempre como hipótese, tirar da criança aquele dogmatismo, eu tenho certeza, isso, talvez, vamos perguntar para a pessoa, vamos observar, né? Isso é um legado para a vida dos filhos. Isso tem mais correlação com o sucesso na saúde, no amor, no trabalho, do que o QI ou do que o empenho. É fundamental essa capacidade de relações interpessoais. Não adianta nada estar no laboratório de pesquisas, o sujeito é um gênio em química, mas briga com todo mundo, é expulso de lá, ou é tão tímido que não apresenta o trabalho que está fazendo. Portanto, é muito importante essa fluidez e trabalhar isso com os filhos. A quarta, só faltam mais 2 depois, que são 6, e aí a gente vai trançando um pouco mais sobre como fazer em casa e a importância dela, né? A quarta tem a ver com garra, com relação com o erro. Nada que seja complexo pode ser aprendido sem treinamento, sem erro. Errar e tentar de novo. Errar, tentar de novo. Precisa treinar, né? Quando a gente fala em psicologia das famosas 10.000 horas para eu ficar bom em alguma coisa, é disso que nós estamos falando. Aprender de verdade uma profissão, aprender até a dançar, aprender um idioma, é muita tentativa e erro. Crianças que têm uma relação ruim com erro, vexaminosa, não se expõem a errar ou não saber. Então, não vou entrar na aula de inglês, porque todo mundo lá fala melhor que eu não quero ser o que erra, eu não vou participar do jogo de vôlei, porque todo mundo lá joga melhor que eu. Né? Criança que tem garra e que sabe que se treinar, se correr atrás, deve conseguir participar, pode não ser o melhor de todos, mas vai conseguir participar, é aquela que diz, bom, eu vou ter aulas extras de vôlei, eu vou treinar sozinho, meu pai e minha mãe vão treinar comigo, ou tem talvez uma aula, né, num clube que deu uma aula adicional. É a criança que, eventualmente, ela própria fica experimentando. É muito, muito importante ter uma atitude, não desistir das coisas só porque está difícil, começar, e assim que fica mais complexo, desiste. É fundamental essa capacidade e essa postura. Então, o que a gente faz em casa? Muitas coisas, começando quando a gente celebra com a criança alguém que, sei lá, um esportista venceu as Olimpíadas. Muitas crianças admiram, né, esportistas. Olha, fulano ou ciclana é incrível mesmo, ganhou esse campeonato. Olha o que ela treinou, o que ele treinou. Ele passava 6 horas por dia, ou ela passava 6 horas por dia só treinando isso e fazendo uma alimentação diferente, fazia isso desde a adolescência, mas valeu a pena, conseguiu. Quando você, por exemplo, relata de alguma coisa que deu certo na sua vida, sempre destacar esse aspecto do quanto e se empenhou. Então, isso passa a ser um valor em família. E toda vez que a criança tem alguma dificuldade, dizer, olha, não tem jeito, ninguém nasce sabendo. Um tem mais facilidade, outro menos. Mas o único jeito é treinar, treinar
treinar. E há inúmeras histórias deliciosas de personagens famosos na história, na antiguidade, que a gente pode ir contando para as crianças e inspirando-as e instilando nelas isso. A próxima e penúltima competência, então falamos, né, entusiasmo, interesse, falamos de autonomia, proatividade, falamos na habilidade interpessoal, que envolve inteligência emocional, e falamos na garra, né, e uma relação boa com o erro, olhar o erro como o que será que eu fiz de errado, o que eu posso tirar dessa situação. Quando o pai está levando o filho ou a mãe para um lugar e errou o caminho, fala, puxa, eu errei o caminho, como é que eu posso fazer para não errar da próxima vez? Onde será que eu errei? Em que entrada que eu errei? Eu devia ter olhado em casa antes. Olha, esse foi o erro que eu cometi, eu não olhei antes o caminho. Uma relação tranquila com o erro. A quinta e penúltima tem a ver com frustração e flexibilidade. Algumas crianças, se você combinou que nós vamos para a praia e não vai dar para ir para a praia agora, foi combinado porque caiu uma barreira, choveu e a estrada está interditada. E a criança começa, Boa, Boa, você prometeu, minha vida é uma droga, eu te odeio, eu não quero nada agora. Está atolada na frustração. Se a criança aprende não só a tolerar um pouco mais a frustração, mas a ter a flexibilidade, o pensamento flexível, é a criança que diz assim, bom, ok, não dá para ir para a praia, mas e se a gente convidasse um amigo para brincar aqui em casa hoje? Ou se a gente fosse fazer um piquenique no horto florestal? Ou se a gente jogasse banco imobiliário, ou assistisse uma série juntos. Portanto, o que é o grande antídoto para a frustração? O importante não é aguentar a frustração, isso é bom, mas ao longo do tempo o ideal é não ficar frustrado. E o único modo de não ficar frustrado é ter uma mente flexível, elástica, que substitui coisas boas que eu perdi por outras coisas boas. Isso é um exercício que a gente começa com 4 anos, 3 anos e meio, e vai contando historinhas e sugerindo o que você faria no lugar. Tem a criança 1 que fez assim, ficou chorando, xingando. A criança 2 deu essa solução. O que você faria? Em situações reais do dia a dia. Vocês vão vendo situações, puxa, eu mesmo, como adulto, posso contar para ela uma situação e dizer, olha, aí eu fiquei pensando, o que eu posso fazer? Você tem alguma ideia? Que elas participem. Portanto, uma família que envolva a criança nesses exercícios dessas 6 competências no dia a dia e que pratique também e demonstre como eu resolvi problemas e vá fazendo disso um constante exercício, aproveitando as oportunidades da vida e das histórias, e quando assistir um filme, destacar, olha, naquele filme que a gente viu, você viu que legal aquele personagem, ele teve autonomia, ele teve flexibilidade. As crianças já com 4 anos, eu já vou falar da sexta competência que eu ainda não falei, né? Falei só de 5. Elas absorvem isso, inclusive com os nomes complicados. A gente subestima, mas criança com 4, 5 anos, quando a gente conversa com elas, conta as histórias, e fala, autonomia significa fazer sozinho, conseguir fazer sozinho. Inteligência emocional significa entender o que o outro está sentindo. Frustração, né, e flexibilidade significa quando perde uma coisa, encontrar uma outra saída, um outro jeito de ficar bem, né? E por aí afora. Então a gente traduz para elas isso, mas usa o nome complicado mesmo. E não subestimem elas com 4 anos, como depois repetir, eu tenho muita autonomia, né? Ou eu tenho, sim, né, inteligência emocional, elas conseguem depois usar as palavras, elas sabem dizer o que significa. Isso vai se impregnando. É importante ter o conceito, não só praticar essas coisas, mas trabalhar com o neocórtex pré-frontal. Além delas praticarem e vivenciarem essas competências, elas nomearem, elas rotularem e terem isso como conceito e revendo isso quando alguma coisa não deu certo, falando, puxa, será que naquela situação você teve flexibilidade? Ou será que o seu primo, o nosso amigo, será que eu tive naquela ocasião? Acho que faltou para mim também flexibilidade, faltou, né, autonomia da minha parte. A sexta e última das competências se refere à capacidade de planejar a curto, médio e longo prazo. Significa algo muito semelhante ao que todo mundo deve conhecer, ou quem não conhece talvez já tenha ouvido falar do teste do marshmallow, lá dos anos 60.
o experimentador deixava um marshmallow em cima da mesa, pelo docinho, vocês veem o que aconteceu nos Estados Unidos. Fosse no Brasil, seria o teste do brigadeiro, ou qualquer outro doce nosso, mas lá era o marshmallow. E ele dizia, olha, tem aqui na mesa um marshmallow. As crianças tinham 4 anos de idade. Eu vou sair da sala. Daqui a um tempo eu volto. Se você tiver com muita vontade, você come esse marshmallow, você vai ganhar um marshmallow, acabou, depois você pode brincar. Se você quiser ganhar 2 marshmallows, aí você não vai poder pegar esse marshmallow. Você vai ter que esperar até eu voltar e não mexer nesse marshmallow. Se você aguentar, eu trago para você um outro marshmallow, você vai ter 2 marshmallows. Algumas crianças não aguentam. A gente vê, ainda tem na internet os vídeos, que foi refeito várias vezes o experimento. Algumas crianças não aguentam, uma hora vão lá e pegam, a gente vê a luta interna delas e outras se controlam. Elas abrem mão de um prazer momentâneo e imediatista em prol de um plano de enxergar o que vai acontecer daqui a um tempinho, eu vou ter esse benefício, se controlam e ganham os 2 marshmallows. Estudos longitudinais mostraram que as crianças que, em média, faziam isso ao longo de 15, 20 anos, tinham muito menos impulsos imediatistas, eram capazes de abrir mão de uma... Não vou sair hoje, vou estudar, porque isso lá na frente vai me beneficiar. Eu não vou me empanturrar, porque eu posso ficar doente, eu vou comer um pouco mais saudável e por aí afora. E ao longo da vida, tinham muito mais resultados na vida amorosa, acadêmica, etc. E pensar a médio, curto e longo prazo, a gente ensina a criança a fazer, né? Planejando desde como vamos arrumar juntos esse quarto hoje, quantos dias vai levar, né? A garagem, se me ajuda a limpar, já vi que eu não vou conseguir limpar tudo hoje. A gente vai habituando a criança a pensar a curto, médio e longo prazo, e também com jogos, brincadeiras, e aplicando à vida. As crianças que conseguem também ouvir dos pais, olha, hoje eu não vou fazer tal coisa, porque se eu fizer, eu amanhã não vou ter aquilo. A poupar, por exemplo, não gastar dinheiro todo, vou guardar uma parte. Tem vídeos meus sobre educação financeira, podem ser vistos na Casa do Saber, no YouTube. Tem uns vídeos sobre educação financeira. Eles trabalham muito com os filhos, tem lá para 4, 5, 6 anos, tem várias idades, em que eu recomendo exercícios que trazem para a criança essa capacidade de pensar a partir da questão de o que fazem com a mesada, e umas brincadeiras com isso, a planejar. Mas a gente usa isso em muitas outras áreas. O adolescente, a gente vai habituando a pessoa a pensar, olha, quando você for, né, adulto, como é que vai ser? E esse ir e vir no tempo e nas consequências é muito importante. Portanto, o nosso tempo é exíguo, eu quero dar tempo para o debate também. Eu vou, então, fazer um sumário e depois um fechamento, que essas 6 competências, cada uma delas, já foi uma vaca sagrada na psicologia. A primeira delas é o flow, o fluxo, gerou livros, teorias, e era visto como o segredo do bem-estar e de você conseguir lidar bem com a vida. Era a capacidade de pessoas se engajarem. Isso foi pesquisado já nos anos 60, 70 e virou um mantra. Se estudou pessoas que saíram de campos de concentração nazistas e conseguiam refazer a vida e ter uma vida produtiva, interessante. Outros ficavam quebrados. Uma das coisas que viram é que aqueles que tinham vidas interessantes depois e se recuperavam eram pessoas que tinham essa aptidão de se entusiasmar e engajar. E começou-se a estudar que isso pode ser, em boa parte, ensinado. A segunda competência, da autonomia, né, e da proatividade, é tão importante que, em alguns países, ela virou quase que um trecho central da educação. No Japão, por exemplo, chega a ser uma atividade não só na escola, mas social, que é ensinar as crianças a ter autonomia. Em parte, na Europa também, você leva uma criança na Suíça para o jardim de infância com 4 anos, eles vão te olhar e falar, como assim? Né? O que está acontecendo? Por isso eu trouxe seu filho. Trouxe o filho pequeno. Não, ele tem 4 anos. Ele pode vir sozinho, ele deve vir sozinho. Claro que lá ele não vai ser sequestrado, atropelado, tá? A escolinha é pertinho de casa, mas a atitude é muito da autonomia, de arrumar a casa junto, de aprender a fazer sozinho, esquentar o café da manhã quando ele tiver 6 anos, 7 anos. A gente aqui esquece, às vezes, disso. Também isso foi objeto de muita literatura e estudo. E cada um deles, a inteligência emocional, todo mundo sabe quantos livros foram escritos sobre isso. Isso parecia ser o segredo, né, de uma vida que vale a pena ser vivida.
A quarta, Garra, tem um livro chamado Garra, um dos mais importantes livros de uma professora de Harvard, que correlaciona isso, a vontade, né, de insistir, treinar e ter garra, com tudo que está ligado a conseguir ter uma vida produtiva e bem-sucedida e mais feliz. A questão da frustração e flexibilidade, recentes estudos em neurociências têm vários trabalhos sobre a mente flexível, virou também um culto, né, que tudo, então, a questão é flexibilidade, elasticidade mental, e a questão do pensamento que não é imediatista, que não é o pensamento mágico, o pensamento que consegue ponderar e tomar decisões também, desde os anos 60, é objeto de muita literatura. Portanto, cada uma das 6 é muito estudada e celebrada. Eu diria a vocês que a gente hoje já sabe que nenhuma das 6 sozinha é suficiente, que as 6 são fundamentais. Elas são quase como partes de um avião. Se falta asa ou falta turbina, o avião não voa. Pode até ter uma asa que não é tão boa, ou uma turbina que não é tão forte, mas tem que ter. Mas quando falta, o avião não decola. E essas 6 são todas fundamentais. Pode ser, a maioria de nós é muito bom, é acima da média em 2 delas. Talvez na média em 2, e abaixo da média, talvez em 1 ou 2. Isso não é problema. Uma pessoa tem menos, é mais dependente, é menos proativa, outra pessoa é mais animada, engajada, curiosa nas coisas, ou tem mais garra, mas tem menos habilidade interpessoal, menos inteligência emocional. Isso não é problema. O problema é quando uma dessas 6 está completamente ausente. Aí nós estamos numa área que se torna disfuncional. E aí, se você não conseguir desenvolver isso em casa, procure ajuda profissional, porque as 6 são importantes. Mas a maioria das crianças tem as 6. E cabe a nós estimular, fazer com que elas não atrofiem e fazer com que a criança possa exercer isso. As boas escolas, cada vez mais, trabalham através de atividades socioemocionais e outras coisas, por outros ângulos, outros recortes, a mesma coisa. Mas cabe a nós, pais, fazermos isso. Se vocês fizerem isso, não vai ser tão importante. Estudos mostram que até repetir de ano não tem uma correlação importante com o seu percurso de vida depois. Mas essas 6 competências têm. Estar numa faculdade de ponta ou numa de quinto pelotão também não tem a mesma correlação do que estar dotado dessas 6 competências. Então, não dá para exagerar a importância delas. Com isso, eu termino a apresentação e vou dar um espaço para a gente conversar sobre o que for. Espero que vocês possam trabalhar em casa isso, essas atitudes, porque são as grandes ferramentas para navegar por constantes mares que sempre vão ser nunca navegados, nunca ter sido navegados antes. Então, vamos agora abrir para o debate. Muito obrigado, Dr. Hans. Com certeza, a sua fala provocou imensamente os nossos participantes aí pelo chat no YouTube. Temos muitas questões, está até um pouco difícil de selecioná-las, mas eu vou fazer ao senhor, inicialmente, tentar juntar algumas questões aqui. Nós tivemos o José Alberto Rubeto, que faz uma colocação e depois uma pergunta, e eu vou juntar com outra. O treinador Bernardinho, ele treinou várias gerações de times de vôlei e conta em seu livro que teve que mudar significativamente a forma de se relacionar e motivar com os jovens, principalmente a última seleção que ele treinou. Os pais também enfrentam esse dilema. O que aprenderam não é mais o que dá certo com seus filhos. Como podem se atualizar? E eu completaria esta pergunta com a pergunta do Reinaldo Sesimbra, né? O senhor não acha que muitos pais são culpados pela pouca tolerância às frustrações dos seus filhos, pois querem a todo custo atender os seus pimpolhos a todo custo? São 2 questões diferentes, as 2 são fundamentais. Vou começar pela última e volto em seguida para a anterior. Há um tempo atrás, eu estava num restaurante, eu estava observando uma criança de mais ou menos uns 3 anos, chorando copiosamente, porque venceu o prazo de validade dela. Ela foi lá com os pais e tios, não sei mais que é um restaurante, e passou. Estava chateada, queria ir embora. E começou a chorar.
Mas, imediatamente, isso é muito da nossa atitude, hoje em dia isso é muito comum, os adultos se mobilizaram para tentar consolar aquela criança e tamponar aquela frustração e tirá-la daquela situação. Então, aparecia um e começava, olha a chavezinha, ficava chacoalhando uma chave para distrair a criança. Aí vinha outro, olha, eu vou te contar uma história. Aí vinha outro, eu vou encomendar um sorvete, você quer um sorvete? Cada um aparecia ali na frente da criança com alguma, né, ideia. De vez em quando a criança parava um pouquinho, daqui a pouco vinha um choro. E uma aflição. A ninguém ocorreu uma coisa que a gente vê que pais que estão mais centrados conseguem fazer e que é importante. É bem essa pergunta. A criança está lá chorando, é um momento de frustração dela. É poder, em vez de fazer tudo isso e ficar em cima dela, sufocando aquela frustração e dando presentes, prometendo, distraindo, é pegar aquela criança com muita tranquilidade no colo, passar uma continência, uma firmeza, e sair do restaurante para não incomodar as outras pessoas com o choro dela, ir para o estacionamento, algum lugar tranquilo, e lá não ficar também tentando distrair, mas ficar com a ideia de que, olha, eu sei que você está chorando, que você está cansado, você quer ir para casa, daqui a pouco a gente vai, eu sei. Mas bem devagarinho, tranquilo, e deixar essa criança ter a frustração dela e dizer, estou aqui, eu entendi, daqui a pouco a gente vai. Pode chorar, pode ficar um pouquinho aqui. A criança, se você estiver bem calmo e estiver calmo com a frustração dela, ela não está morrendo, ela está só cansada, está só um pouco frustrada. Provavelmente, daqui a uns minutinhos, ela vai sniff, se acalmando. Aí sim é hora de falar, olha, vamos ver umas borboletinhas que tem ali nas folhas, no canteiro ao lado do estacionamento, olha, vamos ver, né, aquele poste alto. Depois a criança acalmou um pouco, aí volta, e outro adulto pode se revezar, e depois vão para casa, né? Nós temos, às vezes, um hábito de o tempo inteiro fazer isso, na escola, em todo lugar. Então, é muito importante isso, uma atitude de não abandonar a criança no choro dela, mas poder estar do lado dela e dizer, claro, estou aqui, né? E ter continência e dar um tempo para que ela possa, né? Estou entediado, estou com tédio, eu não sou o GO, aquele monitor que tem que o tempo inteiro animar a criança e entretê-la. A minha função é outra. Então, isso dá pano para manga para a gente falar bastante assunto, mas é bem pertinente. Outra pergunta com relação ao Bernardinho e a maneira de motivar, sim, o que valia para a gente antes não vale agora. Nós temos que repensar a maneira de educar. Na verdade, uma das coisas mais importantes, e muita literatura fala isso, no meu livro A Arte de Dar Limites, também uso 70 páginas só para isso, é o diálogo com o filho. A gente, hoje em dia, não fica mais... A gente dá limites, a gente tem que impor, mas a gente não fica só impondo. A gente impõe, mas a gente dialoga. E se você souber a arte de como dialogar com crianças, isso é uma arte. Como é que eu dialogo com alguém de 4 anos que não quer tomar banho, porque não quer pôr shampoo na cabeça, porque está cansado, né? Tem toda uma maneira que a gente ensina os pais a fazerem isso. Isso é fundamental. E tanto o Bernardinho como todas as técnicas motivacionais usam mais o positivo e a cooperação, a inclusão do outro, do que só a repressão. E muito diálogo, que é importante. Então, sem dúvida, o que os nossos pais faziam, que é dar uma bela sova e uma bronca, não é que tivesse errado, é que era uma outra cultura, era um outro momento. Aquilo, ninguém tinha que, porque apanhou dos pais na década de 50, apanhei com bala de marmelo, não precisava ficar 15 anos de psicanalista por causa disso, porque era uma surra pedagógica que todo mundo conhecia, era da cultura. Nós temos uma outra época, isso hoje tem outro significado, e tem a lei da palmada, a gente tem hoje uma outra visão da dignidade do sujeito, de outras maneiras. Então, o que funcionava não vai mais funcionar, nós temos que acompanhar as mudanças de contexto. Então, é bem pertinente esse comentário. Dentro dessa dimensão do limite, nós temos também aqui, Dr. Hans, duas questões que eu creio que
de certa forma, o senhor tocou nelas, mas seria importante. Nós temos ali o Lídio Luiz Manente, né, que pergunta o seguinte: Dr. Luiz Hans, manter a autoridade como pai ou professor em sala de aula é uma atitude simultânea de impor limites? E nessa mesma linha, a Shirley coloca o seguinte, perdão, não é a Shirley, o Ronaldo Júnior. Nos dias atuais, percebemos que os pais são mais acessíveis para com seus filhos, tendo um papel de amigo. Qual seria o limite para que seus filhos não confundam esse comportamento? Então, existe uma diferença, né, entre pais autoritários e pais que têm autoridade, né? O autoritário é aquele que humilha o outro e faz tudo como se fosse um soberano arbitrário. Então, a criança tem, sei lá, 2 anos, e o pai ou a mãe autoritário fala: "Agora você vai dormir, e pronto, vai, desliga lá a televisão, qualquer coisa, vai dormir." A criança: "Mas não quero." "Não quero saber, eu estou mandando." "Ou, vai dormir, porque eu estou o dia inteiro com você, agora cansei." Né? A criança fala: mas eu não quero dormir, o Pedrinho, o vizinho, vai dormir depois da novela, mas lá é lá, aqui na casa do Pedrinho, você vai dormir. Então, isso tudo é autoritarismo. É uma maneira que acaba humilhando a criança e virando um jogo de vontades. Eu sou imperador, imperatriz, um soberano autoritário, a criança não entende o porquê, e aqui é obediência, obediência pela obediência. Nós estamos numa outra época, num outro mundo. Hoje, nós podemos ter uma autoridade, mas primeiro a gente avisa antes: olha, daqui a pouquinho vai chegar o dormir, sendo assim um pouquinho, estou te avisando, daqui a pouco eu te dou mais um aviso e depois a gente desliga. E a gente vê onde parou o programa, amanhã você pode continuar, ou qualquer coisa assim. Aí chegou a hora, a pessoa fala: mas por que eu tenho que dormir? Se ela perguntou de uma maneira adequada, né, ou mesmo que ela não tenha perguntado, a ordem é sempre evocando não a minha vontade, porque eu estou mandando. Você vai dormir? Porque o pediatra, o doutor Cafuncio, explicou que crianças de 6 anos têm que dormir isso de horas, 10 horas, os soldadinhos que moram dentro de você não ficarem doentes. Os soldadinhos da saúde que moram dentro de você, quando você dorme isso de horas, você fica forte. E eu cuido da sua saúde, eu não vou deixar você ficar doente. Por isso você tem que dormir. Então, eu estou dando uma rápida explicação. Eu não estou pedindo autorização, mas eu estou dizendo: eu cuido da sua saúde, com calma, tudo com calma. Né? Por isso, o doutor Cafuncio explicou, me reporta a uma autoridade que é o pediatra, ou o saber maior, né? E não é uma vontade minha, mas eu estou como alguém que é um veiculador, o adulto, o pai, ele traduz, a mãe, ele traduz para a criança as leis da vida e do mundo, que ela ainda não sabe ler. E eu traduzo para ela, eu veiculo. Então, a minha função, o meu mandato é cuidar da sua saúde, da sua segurança. Tem alguns mandatos. E por isso que você vai dormir. Então, uma frase curta: você tem que dormir porque senão você fica doente. Quem falou foi o pediatra e eu não vou deixar você ficar doente. Por isso você vai dormir. Claro que se aí ela der um chilique: eu não quero dormir, você poderá dizer: olha, com muita calma, eu já te falei por quê. E aí você vai impor que ela vá dormir. Mas não de uma maneira histérica, né, ou autoritária, mas firme, muito firme. Não dá tempo aqui de conversar como impor um limite com firmeza, sem cair naquela coisa muito autoritária e também chiliquenta. Quem tiver interesse, tem bastante literatura sobre isso. No meu próprio livro tem quase 90 páginas só sobre vários métodos de impor limite suave, moderado e limite forte. Né? E há vários métodos de educação que também vão propor várias maneiras de impor limite, mas está certo. Tem que ser firme, mas não ser autoritário. Dr. Hans, o Jean Carter, ele pergunta: o confinamento, na sua opinião, tem melhorado a relação entre pais e filhos? Então, confinamento, nós temos que considerar o seguinte: primeiro, as circunstâncias. Uma família
que tem criança pequena, uma de 1 ano e outra de 2,5, que você não pode 1 minuto ficar sem olhar. Eventualmente não tem ajuda de ninguém. E o pai e a mãe estão em home office, o outro está desempregado. E o apartamento é pequeno, não tem espaço, a criança chora, e não dá para fazer ensino à distância, o pouco ensino à distância que tem que o adulto ficar junto. Nesse caso, o confinamento não facilitou a relação pais-filhos, virou um inferno e muito difícil, uma situação difícil, com desemprego, aperto, criança pequena, preocupações. Em famílias que têm filhos mais velhos, uma situação financeira profissional estabilizada, e estão numa casa gostosa, com jardim, e tem oportunidades, e tem ajuda, e confortavelmente no seu home office, aí sim, sem dúvida, a gente vê que nessas famílias há uma oportunidade de ficar mais com os filhos, ter mais refeições em casa, conversar, curtir mais, aí sim. Então, resposta ao confinamento para famílias em condições ideais deu sim essa oportunidade, desde que a família tenha uma cabeça aberta a isso, e famílias mais, em geral, mais centradas, fazem isso com facilidade e se beneficiaram. Mas para a grande maioria da população, isso é uma provação. A maioria da população está sofrendo muito, né, com essa situação toda, e mora em condições e tem situações econômicas que não favorecem a melhoria das relações. Aumentou muito a procura por ajuda psicológica, porque a relação pais, filhos e cônjuges, né, a relação do próprio sujeito com a vida ficou muito estressada e pressionada. Muito bem, doutor Hans. Muitos elogios, pessoas assim maravilhados com os seus encaminhamentos nos detalhamentos aí na explicação. E nós temos a pergunta da Jaqueline Calassa. Doutor Luiz, primeiramente ela diz fantástico, né? Estas competências elencadas pelo senhor fazem uma diferença enorme na construção da educação para a vida dos nossos filhos. Isto não nos foi ensinado, nem se ensina nas salas de aula. E tem a pergunta do Eloy de Andrade Henriques que complementa. E quando a criança já cresceu e só agora os pais percebem que essas competências são importantes, o que fazer? Então, olha, até em psicoterapia com adultos, que às vezes não tem uma, duas ou três dessas competências, a gente ainda consegue resgatar, né? Quando você tem um filho maior, de 8 anos até 16, isso pode ser feito. A ferramenta mais importante para a educação é o diálogo, que chama diálogo em conexão com as emoções e os pensamentos. É um jeito de conversar que traz para a consciência do sujeito o entendimento. Isso é uma coisa que a gente faz com calma, num momento tranquilo, com o filho, a gente marca um horário e tem uma estratégia, como a gente apresenta para o filho esse tipo de assunto. Por exemplo, digamos que você tem um filho que não se controle com relação à frustração, ou que não tem garra, desiste de tudo, de uma maneira, de fato, isso não é só comunicação não violenta, é uma ferramenta bem específica, porque filhos às vezes têm alguma resistência a isso. Então, lá no livro eu desenvolvi isso de uma maneira bem detalhada, eu pego os pais pela mão, é um livro de orientação de pais, né? Em que detalha passo a passo como é que o momento que você escolhe, como é que você começa essa conversa, mas é uma conversa na qual você convida o filho para pensar e perceber que ele muitas vezes desiste das coisas, né? Explorar um pouco por que será que isso acontece, onde será que está, né, o motivo disso. Muitas vezes o sujeito, mesmo com 16 anos, não vai topar falar sobre isso se ele não for abordado de uma maneira adequada, mas se for, ele vai sim falar disso. E aí é o momento de construir com ele esse entendimento e experimentos e ferramentas para desenvolver essa competência. Então, sim, filhos maiores se beneficiam e pais devem saber que a gente pode educar filhos enquanto eles estiverem sob nossa égide. Às vezes, até com 21, 22 ou 23, certas palavras ainda cabem, não é porque tem RG e tem 18 anos que acabou a possibilidade de conversar. Até adultos, de certa maneira, bem adultos, né?
às vezes nós temos que educar um cônjuge, educa de certa maneira, quando é um bom casamento, né? Quando as pessoas, um ajuda o outro nas suas dificuldades, a gente ainda se educa mutuamente. Então, sim, tem muita coisa para fazer. Estamos ainda dentro do nosso tempo, doutor Hans, né? E eu lembro um dos nossos contatos, o senhor gostaria justamente dessa interação, e está havendo realmente muita interação, né? A Shirley Maria Soares de Oliveira, ela diz o seguinte: os pais hoje satisfazem com muita rapidez a chantagem dos filhos para ficarem livres do choro. Muitos usam o celular como um consolo. E a Maria da Glória Jorge pergunta: o que fazer com a criança que não gosta de estudar? Não sei como pode-se pensar essa relação. Bom, são duas perguntas diferentes, não é? Uma é o celular e o choro, a outra é o estudo, e eu não sei, me parece que nós temos 1 minuto ainda, é isso? Ou nós temos um pouquinho Não, mais de tempo? nós temos ainda uns 10 minutos. Tá bom. Ok, então dá para falar um pouquinho disso. São perguntas tão interessantes, importantes, né? Com relação ao estudo, né? De novo, essa ferramenta do diálogo é assim: não comece a discutir com seu filho estudo ou uso de celular no momento de estresse. No momento de estresse, você está nervoso e ele está nervoso, né? E é uma hora em que não vai dar para ter diálogo, para ter compreensão, para ter explicação. No cérebro, a pessoa está trabalhando lá no sistema límbico, na amígdala, na área de ataque e fuga, está produzindo cortisol, adrenalina. Então, por exemplo, uma criança está numa loja de brinquedos, você quer ir para casa, sair daquele momento para agora ir almoçar, e ela quer ficar brincando com os brinquedos da loja de brinquedos. Essa hora não vai ser uma boa hora, a criança começa a ficar estressada, eu não quero sair daqui, quero ficar aqui, ou quer assistir um programa na televisão, numa tela, ou quer brincar lá no videogame. Você fala, agora chega, tira, não vai funcionar. O que você vai fazer para conter o comportamento no momento de necessidade, para sair daquela loja e almoçar, para parar de ficar lá na telinha, para agora, sei lá, tomar banho, né? Vai ser sempre uma coisa corretiva e imediata de conter o comportamento. Não vai ser algo educativo, porque é um momento de estresse, né? Você pode ali fazer quase que qualquer coisa, né? Na loja, você pode dar uma bronca, você pode levar na marra, você pode subornar o seu filho e comprar todos os brinquedos da loja para ele, você pode ajoelhar na frente dele e suplicar, você pode simplesmente dizer, eu vou sair, vou te deixar aqui, você pode fazer um monte de coisas, algumas mais adequadas e menos, algumas vão funcionar melhor, outras menos. É claro que o ideal, se você trabalhar, né, by the book, é com toda a calma, dizer para ela, agora está na hora de você ir, eu vou te deixar mais um pouquinho aqui, mas daqui a pouco a gente vai. Mas o fato é que uma criança muito estressada e que começa a resistir, talvez vai chegar um momento em que você simplesmente vai ter que ser firme, continente e forçar a fazer. Não é isso que importa. Os pais se concentram muito. O que eu faço quando ele não estuda? O que eu faço quando ele está dando um chilique? O que você vai fazer nessa hora? Tem várias coisas que você pode fazer, mas não é isso que vai mudar o comportamento. O que vai mudar o comportamento? O seu filho começar a estudar, seu filho assistir menos telas. Entre esses episódios de estresse, você, um dia depois, dois, pegar um momento calmo, tranquilo e abordá-lo seguindo os 5 passos, são 5 passos, né, desse diálogo, que é convidá-lo para uma conversa de um jeito amistoso, mesmo com 4, 5 anos. Olha, eu percebi que ontem você chorou tanto lá na loja na hora de ir embora, eu lembrei de uma outra vez que a gente foi numa outra loja, você também chorou, e eu tive uma ideia, né, de uma coisa que a gente pode fazer para você poder não chorar na loja, não ficar chateado, né? Eu também queria te ouvir mais. Vamos falar um pouquinho? E você combina com a criança, inclusive dá para ela a opção, vamos falar agora, ou vamos falar depois que você terminar de almoçar ou de brincar. Você dá para ela a opção, uma questão de dignidade dela poder escolher com você o momento de falar. Não é que você chega, atropela e fala, a gente vai falar agora. Né? É como um casal de adultos, imagina se o marido ou a mulher chega para o cônjuge e fala, agora nós vamos ter uma DR, quero falar sobre nossa relação. Você tem que
dá um espaço para a pessoa falar, eu queria conversar um pouco sobre algumas coisas entre nós. Quando que a gente pode conversar? Quer conversar hoje, agora? A pessoa tem que poder respirar. Criança também. E aí você escolhe um momento para começar a conversar. E a conversa, né, para você mudar um padrão, por exemplo, no caso do estudo, aí tem uma série de passos, mas resumidamente é você primeiro entrar no mundo dela de maneira não acusatória e entender o que ela sente sobre isso, né? Se está difícil, se ela não gosta daquela matéria, se ela não gosta do professor, ou se ela não está entendendo, ou se é porque ela quer brincar, que ela não estuda. Depois que você conseguir entender, e tem estratégias como fazer isso, no livro está bem detalhado como é que a gente conversa com uma criança para ela querer conversar. Porque senão ela fala, está muito chato essa conversa, não quero. Né? Depois que você entendeu por que ela, por exemplo, não estuda, você vai validar isto, vai empatizar com isso, porque os motivos que ela possa ter são, com certeza, motivos válidos enquanto motivação. Ou porque é difícil para mim, ou porque eu não gosto mesmo das aulas de matemática, ou porque a professora é muito chata. Eu vou reconhecer que, se eu sou uma pessoa justa e empática, que isso é um sentimento legítimo. Pode não ser uma boa solução que seu filho está dando, que é cabular a aula, mas é um sentimento legítimo. E eu vou validar isso. Olha, eu entendo, né? Realmente deve ser muito chato um professor que faz isso, ou uma matéria que você não entende. E aí, depois eu vou apresentar para a criança, mesmo numa criança de 4 anos, a gente faz isso o tempo todo, é só os pais aprenderem a fazer e funciona muito. A gente apresenta um dilema. Não, eu entendi, né? Você não quer fazer isso e isso, não quer tomar banho porque, sei lá, o shampoo dói no seu olho, etc. Dilema. O pediatra, o Dr. Pafunso, falou que se não tomar banho, vou te mostrar aqui na internet as fotos dos ácaros que ficam na pele, você vai ter eczemas, está vendo? Eu estou pensando como é que a gente vai fazer. Porque você não quer tomar banho, eu entendi, porque dói no olho, mas você tem que tomar banho, senão você fica doente. Será que a gente tem alguma ideia para resolver isso? Ou a criança vai dando ideias, ou a gente fala, tem uma ideia. E se a gente ligar para o Dr. Pafunso e perguntar se tem um shampoo que não arde no olho? A gente podia fazer uma experiência. Ou no caso dos estudos, né? O dilema. Eu entendi, às vezes é chato mesmo, mas se você não estudar e repetir de ano, depois você não consegue trabalhar. A gente vai pondo isso numa linguagem que ela entenda, o dilema, o que a gente poderia fazer? E a criança vai dando ideias. Então, se me ajuda a estudar, ou eu vou para uma outra escola, ou a gente vai fazendo contrapropostas. Claro que pode acontecer do diálogo não funcionar, e nesse caso, a gente às vezes vai ter que impor, mas vale a pena. Por incrível que pareça, quando a gente aprende a conversar e escolhe o momento apropriado, muita coisa muda. Não se preocupem e, na hora do problema, resolver o problema. Isso não é uma boa estratégia, é depois. Na hora você só vai conter. Tá? Não quero me alongar demais, mas acho que deu para ter uma ideia, pelo menos, do assunto. Tem bastante literatura e, de fato, não é merchandising para vender o meu livro, mas lá isso está tudo muito esmiuçado, com exercícios para os pais fazerem e treinarem com os filhos. Vale a pena. Está sem som agora. Dr. Hans, não é merchandising do seu livro, mas tem muita gente pedindo que o senhor fale o título correto, como eles podem, o completo, adquirir, né? Como eles podem adquirir. Eu tenho certeza que esse livro nós temos aqui em casa e é de cabeceira, é extraordinário, né? Obrigado. Então, eu vou até mostrar aqui o livro, deixa eu pegar. Pronto. Aí eu já monto. Chama A Arte de Dar Limites, né? Acho que a luz está meio ruim, mas dá para ver. A Arte de Dar Limites. Como mudar atitudes de crianças e adolescentes. O título original era Como mudar atitudes de crianças e adolescentes, era Educação Pensada, mas o editor da Companhia das Letras falou, não vai vender o título de Educação Pensada, todo mundo quer limite. Então, a gente botou, porque é também sobre limite, arte da limite, mas o mais importante é o subtítulo, Como mudar atitudes de crianças e adolescentes. Tá? Pode comprar com e-book, baixar na internet, ou pode encomendar. Né? Muito bom. Dr. Hans, infelizmente nós temos o nosso tempo e de fato a Escola de Pais do Brasil agradece-lhe imensamente, né? Pela sua disponibilidade
em abrilhantar, assim, a abertura do nosso 57º Congresso Nacional, e nós esperamos poder encontrá-lo mais vezes, né? E ter a sua presença junto à Escola de Paz do Brasil. Com certeza, a gente tem buscado aprender muito com pessoas como o senhor. Gostaríamos de agradecer e deixá-lo à vontade, então, para fazer o encerramento, para que nós possamos fechar a sua participação conosco. Ok, bom, primeiro, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade também, porque poder estar aqui, poder conversar e ter a atenção das pessoas também é uma coisa muito gratificante, né? E eu espero que, com essas 6 bússolas de navegação, né, as competências, os pais possam preparar os filhos para irem navegando nas muitas águas que vão enfrentar, que nunca foram navegadas antes, porque isso vai ser incessante na vida. E é um legado que vale muito a pena a gente passar para eles. E façam isso em casa, de fato é em casa que se faz isso, porque vale muito a pena. E obrigado pela atenção e oportunidade mais uma vez.